Oportunidade de receber um professor, né, irmão? Wilson Santos Clemente Júnior. Wilson Santos Clemente Júnior. O mais fraco, o mais indigno, o menor da casa do meu pai, Isso o daí menor da é. tribo de Manassés, Olha. o inútil. Conta um pouco a sua história, Júnior. A minha história. Sou alguém que tive a sorte de conhecer o Evangelho, fui lavado e remido no sangue do Cordeiro e sempre tive dentro de mim um desejo do conhecimento, como o anjo falou para Daniel, desde o dia em que aplicaste o teu coração a ouvir e compreender os mistérios do céu que são ouvidas as tuas palavras. Daniel, escravo na Babilônia e tido como excelente no céu. Duas situações sociais totalmente adversas, não é? A ponto de se ouvir as suas palavras. A palavra na terra menos ouvida era de um escravo, que era preso de guerra, né? Mas havia em Daniel um desígnio, né, irmão? Estava em Daniel o mesmo diadema que José, a interpretação dos sonhos, dos mistérios, né? Quando ele leu a mão misteriosa, Mené, Mené, Teres, Tekel, Farsim, né? Os galdeus, os sábios, os adivinhos, astrólogos, ninguém interpretava aquela língua, né? Mas ao escravo foi dado o conhecimento e excelência para que se sobressaísse entre os doutores da época. E todos se calaram ao ver que diante dele o mistério se tornava revelado. E é isso que existe em comum entre Daniel e você. Porque a você também são revelados os mistérios. É isso? Não. Eu só interrompi porque senão você não ia parar de falar mais. Não. Que é uma fonte, né? Que jorra para... Entre eu e Daniel existe uma grande diferença. Ele era eunuco e você não o é. Ele era predestinado e eu sou o jambuzeiro enxertado na videira, irmão. Eu sou denominado gentil, que aceitou pela fé em Cristo Jesus, né, a ressurreição, acreditando na ressurreição dos mortos e do novo nascimento e do pacto, né, que foi destinado a todo a quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Então eu sou um bem-aventurado, porque coube a minha sorte, né, de um dia desfrutar daquilo que não havia em mim merecimento para sequer conhecer. Mas por falar em mistério, Deus te deu, pelo que eu conheço da sua história, não é? Deus te deu algumas experiências desde que você era menino e não era crente ainda. É a multiforme graça da manifestação de Deus, né, Walter? Quando eu era pequeno, Você tinha quantos anos? eu tinha meses de vida, eu fui desenganado, né? E meu pai, por servir deuses estranhos, fez um pacto com meu nome num lugar onde ele ia, né? Que havia rituais. Eu tenho o mesmo nome que meu pai, só que eu sou Júnior, né? Mas quando a minha avó assinou o termo de responsabilidade, me levando para casa, ela falou: o senhor está falando que o meu neto morre, mas eu conheço um Deus que se põe a mão nele ele sabe. E ela foi buscar uma palavra aquela noite e o senhor falou: falaram para você que o menino morre. Eu te digo que ele vive, porque esse menino muito vai falar de mim, né? E através do sobrenatural da oração, Deus me curou da enfermidade que eu tinha. Fiquei morando eu com ela. Qual que era a enfermidade? Eu tinha uma enfermidade chamada fogo selvagem.
Fogo selvagem. E eu fiquei morando com ela e um dia, eu era bem pequeno, eu ajudava ela a lavar a sala de oração antes do culto, né, no dia de culto. Ia com ela para trocar a água dos potes. E naquele dia, algo diferente. Na última oração, eu estava aberto e eu vi quando a parede de trás da igreja sumiu e apareceu um menininho desse tamanho, vestido de linho, passou a mão no meu rosto, mostrou um papel para mim escrito em ouro, não sabia ler, sorriu e foi andando de fasto, olhando para mim. Aí apareceu uma árvore muito grande e ele brincava num balanço e fazia assim para mim. A parede voltou. Nunca mais esqueci daquilo. Né? Aí o tempo passou, fui pro mundo, até que no ano de 1987, Deus, pela sua misericórdia, enviou um anjo chamado Irmã Zilda na casa da minha avó, com uma revelação a meu respeito. E diante do Senhor, de joelho dobrado, o Senhor me anunciou o caminho que eu tinha que seguir, né? E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se é para mim ser crente, amém. Mas eu quero todos os dons que tem em cima. Eu quero brigar contra o adversário porque eu sofri na mão dele. No dia do meu batismo, dentro das águas, eu batizei no rio, eu falei, Senhor, se for para mim pecar, me leve embora hoje. Porque segundo a confissão de fé, né, meus pecados estarão perdoados. E tudo que eu fiz, né, e eu serei uma nova criatura. Leve hoje, mas se não, Senhor, me capacita. Eis-me aqui, envia a mim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. Então quer dizer que a primeira visão que Deus te deu, você era menino. Tinha que idade? Mais ou menos uns 5 para 6 anos. Foi a visão da parede que desapareceu. Como assim a parede desapareceu? Sumiu. Você estava onde? Qual que era? Estava dentro da igreja. Mas aonde? Qual cidade? Havaí. Na igreja em Havaí. Você estava dentro da igreja, Isso. na sala de oração? Na sala de oração, né, que era uma salinha. Entendeu? De repente não tinha mais nada da parede ali, a madeira, não tinha mais nada. Tudo que apareceu sumiu. Aquela árvore frondosa, bonita. Apareceu uma árvore no lugar da construção da igreja. É isso? É da onde eu estava. Árvore? É uma árvore grande. Árvore da vida? A Bíblia fala no Gênesis. E ela tinha um balanço, e essa criança brincava no balanço e fazia assim. Você não enxergava mais a parede da igreja, Depois, enxergava a árvore grande e uma criança balançando. É, só depois que a árvore sumiu que a parede Voltou ao lugar. voltou ao lugar. Santo Deus, então a parede foi como uma grande tela que se abriu na visão. Sim. E apareceu uma grande árvore e uma criança estava pendurada num balanço de corda, como que era? Era um balanço normal. E balançava e E fez assim para você, acenou para você. acenou para mim e sumiu. Que idade mais ou menos tinha a criança? A minha idade, Você tinha 5 para 6. 5 para 6 anos. E você crê que aquela criança é um anjo? Eu creio, irmão, porque depois no movimento de oração eu vi a mesma criança. Que ela entrou e falou para mim, hoje eu vim porque eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Na casa dele. Isso depois que você tinha se batizado já. Eu reencontrei aquela criança
no movimento de oração onde eu estava. Quantos anos depois? Vamos falar assim, uns 23 anos, 24 anos depois. E? Vestida do mesmo jeito. Você lembra das vestes da criança? Lembro. Lembro. Como que era? Era um linho, vestido de linho, um cinto de linho assim, amarradinho no meio do corpo. Uma mitra na cabeça. Loirinho. Rosto bem corado. Eu vi a hora que ele entrou pulando. Como uma criança brinca, né? Parou diante de mim e falou, hoje eu vim para fazer isso. Santo Deus. Aquele dia ele não falou comigo, mas na oração ele falou comigo. O porquê que ele tinha vindo. E depois, irmão, durante muito tempo, muitos lugares que eu fui, o menininho de branco aparecia. Entendeu? Então, esse menino de branco era um enviado de Deus, na minha interpretação, você me corrija se eu estiver errado, que aparecia sempre em que você estava orando com outras pessoas, e esse menino, ou esse emissário de Deus, na forma desse menino, te dava a revelação sobre o que estava acontecendo na vida das pessoas ali em sua volta, no momento de oração, é isso? Ele chegava para fazer algo na vida daquelas pessoas, como um enviado. É igual Getúlio. Getúlio, lá no sertão, o menininho de branco ia brincar com ele. Entendeu? Isso você ouviu do próprio Getúlio? Do próprio Getúlio. Entendeu? O menininho de branco ia brincar com ele. E o menininho de branco falou para ele, eu tô aqui porque tem uns menininhos mal que querem fazer muito mal a você. E enquanto eu estiver aqui, eles não vêm. Santo Deus. E aí ele perguntou pro menino, minha mãe mandou perguntar para você qual o seu nome e aonde você mora. Ele falou, meu nome é Miguel. Santo Deus. E eu moro longe daqui. Mihael e Michael em inglês, é o Miguel. Entendeu? Ele falou, olha, vocês vão ficar aqui até a idade de 14 anos, vocês vão para São Paulo, eu vou me apartar de você, mas um dia que você estiver diante de uma cachoeira, nós vamos se encontrar de novo. Aí chamaram ele para ir no Brás, e ele viu que no nome do Senhor Jesus começou a verter água que caía dentro da vasca em forma de cachoeira. Quando ele olhou, o menininho estava sentado do lado da cadeira do ancião. Só que aí o menininho foi crescendo. Entendeu? E aí foi revelado um grande mistério, né? Que ele levou o Getúlio até na beira das águas e falou assim, não é dado a nenhum anjo ser batizado. Eu não posso entrar aí com você. Mas eu te espero do outro lado, e voou do outro lado. Getúlio foi batizado, ele pegou na mão do Getúlio, aí o Getúlio viu um anjo, um vestido verde, bonito, esverdeado, clarinho. E aquele anjo se curvou e falou, Miguel, meu príncipe. Ele falou, Salatiel, este é o homem de quem falávamos antes. Aí o anjo falou para ele, saudou ele e falou para ele, eu lutarei as tuas guerras, serei o teu companheiro enquanto você viver na terra. Entendeu? Então, só que assim, a gente não vê quando quer, entendeu? Não tem como programar, entendeu? É simultâneo, é espontâneo, entendeu? Tem oração que vê, tem oração que a gente não vê, né?
Depois eu vim entender o que era, né, esse mistério dessa criança, né? Que eu já estava marcado para uma situação que eu ainda não compreendia, eu não entendia, né? Porque no tempo da minha adolescência me chamaram para me formar pai de santo na Bahia. Falaram que eu tinha o dom da vidência, os médiums, né? Eu cheguei aí para alguns terreiros com meu pai, né? E falavam que tinha algo diferente de mim, né? Mas essa é uma conversa para a parte 2 dessa entrevista. O menino que apareceu para você, você chegou a conversar com ele, perguntar o nome dele, como Getúlio Não. fez ou não? Não. Mas era um menino de vestes de linho. Nunca Descreve mais uma vez esse menino. Tinha de 5 a 6 anos aproximadamente, que era a sua idade, primeira vez que te apareceu. Loirinho, Loirinho, ele tinha uma mitra na cabeça, tinha uma mitra na cabeça, vestido de linho descalço, pezinho descalço, corado, um sorriso muito, não dá para descrever, entendeu? Uma voz mansa, serena. Quando eu vi que ele entrou na primeira oração, eu fiquei olhando, ele foi direto em mim, parou na minha frente, sorriu, falou: hoje eu vim aqui para fazer isso, isso, isso. Aí depois eu fiquei sabendo, né, que a Rogéria, ela também viu um anjo menino. que é Rogéria? Uma irmã de São Paulo, né, que fez um hino avulso, né? Aquele hino fala assim: são tantas marcas que eu não sei por onde começar, né? Ela fez o hino do homem de Deus e fez o hino do anjo, né? E esse anjo era tão lindo, trazia em teu rosto um sorriso menino, trazia uma bandeja. E coincidentemente, esse menino que ela via tinha a mesma idade, entendeu? Representava a mesma idade do menino, né? Aí um dia eu conversando, né, com os irmãos, né, o Getúlio estava falando que ele foi atropelado, né? E quando ele caiu, foi lançado longe, todo desnorteado, ele viu um monte de criancinha de fralda cantando para ele o hino 40. Em toda a prova, irmão, o Senhor sempre de ti cuidará. Glória a Deus. Né? E ele perguntou: Senhor, quem são? E o Senhor falou para ele: esses são as crianças que eu recolho na idade de serem amamentadas no braço das mães. E naquele dia eu comecei a entender que o céu é maior do que a gente imagina. Que o que Deus tem, os compartimentos que lá existem, a nossa mente não pode alcançar. Porque, pelo que Deus mostrou para o Getúlio, o negócio é mais amplo.